Considere os momentos em que você se sente irresistivelmente atraído por alguém. Não é apenas algo superficial, mas uma atração mais profunda e emocionante. Esse sentimento é mais do que apenas uma fantasia passageira. É uma voz suave vindo do seu coração, buscando explorar um vínculo que pode ter sido orquestrado por um poder superior. Em Provérbios capítulo 19, versículo 21 está escrito: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Este versículo nos lembra que às vezes nossas atrações mais profundas podem fazer parte de um plano maior. Agora é essencial diferenciar essa atração divina da mera paixão humana. Embora o último seja passageiro, o primeiro tem uma pureza e persistência que se alinham com o amor e os ensinamentos de Deus. Esta conexão não se trata de obsessão, mas de interesse mútuo e respeitoso que honra os valores e as crenças de ambos os indivíduos. Você já se pegou refletindo sobre alguém e ao mesmo tempo sentiu uma proximidade única com essa pessoa? Talvez essa pessoa encontre motivos para estar perto de você ou vocês se encontrem em lugares inesperados. Estas ocorrências não são meras coincidências, mas podem ser sinais de uma ligação mais profunda, como diz Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esta escritura pode sugerir que quando 2 almas se unem em pureza e fé, elas estão em sintonia com o plano de Deus. Ao sentir essa conexão, você pode se fazer várias perguntas. É este o sentimento de amor que Deus pretendia? Poderia esta ser a pessoa certa que complementa sua jornada de fé? É fundamental abordar essas questões com oração e reflexão, buscando a orientação de Deus para compreender a verdadeira natureza dos seus sentimentos. Lembre-se, uma conexão que está constantemente em sua mente, mas que honra os ensinamentos de Deus, é única. É um vínculo que vai além do físico, tocando o espiritual. Não se trata de encontrar alguém perfeito, mas de descobrir um companheiro que compartilhe sua jornada rumo à fé e ao crescimento. Vamos aos sinais de que uma pessoa está constantemente lembrando de você. Número 1. Ela se lembra de datas importantes, trabalha duro por você e te corrige quando você está se afastando de Deus. Em meio à agitação da vida diária, alguém especial se lembra do seu aniversário, da data que vocês se conheceram, ou até mesmo do dia em que você foi batizado. Isto não é apenas uma mera coincidência ou um sinal de uma boa memória. É um reflexo das prioridades do seu coração. Em Provérbios capítulo 27, versículo 19, está escrito: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Quando alguém te estima profundamente, essas datas ficam gravadas em seu coração, ressoando em seu espírito. Não se trata da capacidade de lembrar datas. Todos nós esquecemos coisas, mesmo as importantes. Mas quando alguém pensa constantemente em você, essas datas se transformam de meros números em um calendário com marcos significativos, celebrados e homenageados. Essa lembrança é uma forma de homenagear não apenas o dia, mas você como pessoa, reconhecendo a mão de Deus ao trazer você para a vida dela. Considere suas próprias experiências. Você consegue se lembrar de cada aniversário, de cada amigo ou membro da família? Provavelmente não. Mas há uma grande chance de você se lembrar do aniversário de alguém de quem você gosta profundamente. É a mesma coisa quando alguém pensa em você. Seus dias especiais tornam-se marcos em sua jornada de afeto. Mas não se trata apenas de lembrar datas. É sobre o esforço e a intenção por trás disso. Essa pessoa pode fazer de tudo para tornar esses dias especiais, para mostrar de maneira tangível o quanto ela te valoriza e respeita. Isto está lindamente alinhado com 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7, que nos ensina que o amor é paciente, gentil e sempre protetor. Ao lembrar e honrar suas datas importantes, ela não está apenas demonstrando amor, mas também respeito, pelo que esses momentos significam em sua vida e em sua fé. Além disso, essa lembrança é um reflexo do desejo dessa pessoa de se alinhar espiritualmente com você.
Quando alguém te corrige gentilmente, te levando de volta ao caminho de Deus, isso é uma indicação profunda de seu cuidado e consideração. Provérbios, capítulo 27, versículo 17 diz: assim como o ferro afia o ferro, assim uma pessoa afia a outra. A atenção dela ao seu bem-estar espiritual demonstra um profundo respeito e amor por você, baseado na fé. Em um mundo onde muitas vezes estamos distraídos e esquecidos, encontrar alguém que se lembre não apenas dos seus dias especiais, mas também do seu caminho espiritual é um tesouro. É um lembrete sutil, mas poderoso de que você está constantemente em seus pensamentos e orações. Que isto seja um farol de esperança e um testemunho do tipo de amor piedoso que nutre, respeita e cresce à luz dos ensinamentos de Cristo. Número 2. Ela imita as suas ações, não tirando, mas amplificando o seu relacionamento com Deus, refletindo sobre as muitas maneiras pelas quais navegamos nas marés dos relacionamentos. Há um comportamento específico que é um testemunho profundo da consideração que alguém tem por nós. É um comportamento enraizado na essência da conexão e da admiração, muitas vezes despercebido, mas profundamente impactante. Essa característica, um sinal sutil, porém poderoso, é o ato de espelhamento. Imagine caminhar ao lado de alguém cujo coração se alinha tão intimamente com o seu que começa a refletir sua própria essência. Não se trata apenas de adotar a sua escolha de palavras ou frases. É uma ressonância mais profunda onde ecoam o seu humor, o seu estilo, o seu jeito de ser. Este fenômeno, conhecido como espelhamento, não é uma mera imitação. É uma forma de admiração tácita, uma linguagem silenciosa de afeto. Considere os momentos em que você riu com alguém e percebeu que essa pessoa ecoou seu senso de humor único. Ou quando você expressa seus pensamentos e eles ressoam tão profundamente que começam a abraçar suas perspectivas, mesmo das formas mais sutis. Não se trata de perder a individualidade, mas de encontrar um ritmo partilhado, uma dança harmoniosa de personalidades que aumente e não diminua a nossa ligação com Deus. A Bíblia fala de unidade e edificação mútua nos relacionamentos. Num relacionamento onde ocorre o espelhamento, há um lindo alinhamento de almas, cada uma potencializando a jornada da outra em direção ao amor e à sabedoria de Deus. Esse espelhamento vai além de meras palavras. Está no olhar atento que permanece por mais um momento. Um olhar que diz: você é importante, suas palavras são importantes. É nos pequenos detalhes que eles se lembram o que você gosta, o que você não gosta, as pequenas peculiaridades que tornam você único. É como se essa pessoa tivesse como missão compreender e valorizar a sua essência. Em um mundo onde a autenticidade é valorizada, alguns podem confundir este espelhamento com falta de sinceridade. Mas olhe mais de perto e você verá que é uma expressão genuína de admiração e cuidado. É sobre alguém que valoriza tanto a sua influência que ela se torna parte de quem ela é. É uma forma de dizer: vejo você, aprecio você e estou aqui com você. Quando alguém se espelha em você dessa maneira, isso é um sinal de que essa pessoa mantém você em pensamento com frequência. É um reflexo do desejo dela de construir uma conexão que transcenda o comum, uma conexão que nutra os espíritos de ambos. Não se trata apenas de relacionamentos amorosos, mas de qualquer vínculo onde o respeito e a admiração mútuos sejam os alicerces. Então, da próxima vez que você notar alguém refletindo seus mineirismos, seu estilo ou sua maneira de falar, reserve um momento para apreciar a profundidade da consideração dessa pessoa por você. É um sinal de um vínculo que não envolve apenas interações superficiais, mas uma conexão mais profunda e significativa. Uma conexão que, à sua maneira única, nos aproxima do amor e da compreensão que todos buscamos em nossa caminhada com Deus. Sinal número 3. A arte de presentear com atenção. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Este versículo capta a essência de dar em amor. Trata-se da alegria e da consideração por trás do presente, não do seu valor material.
Imagine um cenário em que você mencionou seu interesse por caminhadas matinais. Um dia você encontra um pequeno pacote à sua porta, um par de tênis confortável. Não é apenas um tênis. É um símbolo de alguém que ouve você, lembra dos detalhes e age de acordo com eles para trazer alegria à sua vida. Este gesto é um indicador poderoso de que você ocupa um espaço significativo em seus pensamentos. Presentear bem pensado é uma prova da atenção dessa pessoa ao que você gosta, não gosta e até mesmo aos pequenos detalhes que você mencionou casualmente. É um reflexo de Provérbios, capítulo 27, versículo 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Assim como a fragrância apresenta beleza às nossas vidas, um presente bem pensado acrescenta calor aos nossos relacionamentos. Quando alguém te dá algo que se alinha aos seus interesses, não se trata apenas do objeto em si. É sobre essa pessoa dedicar tempo e esforço para entender algo profundamente. Por exemplo, se você é um entusiasta de animais, receber um presente relacionado a animais não se trata apenas do item, mas da pessoa mostrar que valoriza suas paixões e interesses. Além disso, o ato de ceder em um relacionamento não é uma via de mão única. É construir uma conexão mútua, um entendimento compartilhado que eleva o relacionamento a uma profundidade espiritual e emocional. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, somos lembrados: Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa bondade e compaixão são expressadas vividamente por meio de gestos atenciosos. Em resumo, os presentes que escolhemos para alguém especial são mais do que simples itens. São expressões de nossa compreensão, cuidado e carinho. São representações tangíveis dos pensamentos e sentimentos que carregamos em nossos corações por aquela pessoa. Como cristãos, vamos valorizar e praticar este belo ato de generosidade, lembrando que é um reflexo do amor e da generosidade de Deus para conosco. Fique atento a esses sinais sutis, porém significativos, em sua jornada de namoro cristão, pois eles geralmente falam a linguagem do amor mais alto do que palavras. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, nos sentimos atraídos por alguém, abrigando sentimentos que parecem inabaláveis. É um cenário comum onde você pode perguntar a Deus: se isso não é para acontecer, por que o Senhor não pode simplesmente tirar esses sentimentos? Mas quando esses sentimentos persistem, isso não indica necessariamente o endosso de Deus ao relacionamento. Vamos explorar por que isso pode ser o caso. Em primeiro lugar, considere o conceito de tempo. É perfeitamente possível que a pessoa por quem você se sente atraído seja realmente compatível com você, mas as circunstâncias ainda não estão alinhadas. O momento da vida pode ser misterioso, muitas vezes não alinhado com nossos horários pessoais. Neste caso, a persistência dos seus sentimentos pode ser um sinal de uma possibilidade futura. Reflita em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que afirma eloquentemente: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Esse versículo captura a essência do desejo e da eventual realização. No entanto, tenha cuidado aqui. Manter a esperança indefinidamente pode causar dor de cabeça se o relacionamento desejado não se concretizar. A chave é equilibrar a esperança com uma compreensão realista da situação. Mas e se os sentimentos persistirem por outros motivos? Às vezes nossas emoções continuam a se apegar a alguém, não porque seja nosso parceiro destinado, mas porque representam uma lição que precisamos aprender ou uma parte de nós mesmos que precisamos compreender melhor. Os nossos sentimentos podem atuar como catalisadores para o crescimento pessoal, nos levando a aprofundar a nossa fé e a compreensão do plano de Deus para nós. Além disso, sentimentos duradouros podem ser um apelo à introspecção e ao autoexame. Eles podem nos incitar a refletir sobre nossa própria prontidão para um relacionamento. Estamos buscando companhia pelos motivos certos? Compreendemos o que significa amar de uma forma que se alinhe com os valores cristãos? Às vezes, a jornada envolve mais a autodescoberta e crescimento do que a busca por um indivíduo específico. Se seus sentimentos por alguém não estão desaparecendo apesar de suas orações, isso pode não ser um sinal direto de que você deveria estar com essa pessoa.
Em vez disso, pode ser um convite de Deus para explorar aspectos mais profundos da sua fé, do seu crescimento pessoal e da sua compreensão do que realmente significa amar. Lembre-se, cada experiência, cada sentimento tem um propósito no grande desígnio de Deus. Trata-se de encontrar sabedoria e paciência para descobrir esse propósito. Assim como a fome sinaliza a necessidade de nutrir o corpo e o cansaço nos lembra de descansar, nossos sentimentos nos relacionamentos também têm um propósito. Eles não são tão aleatórios ou sem sentido. Eles são um toque divino em direção a um caminho que devemos explorar. Quando experimentamos sentimentos persistentes por alguém, isso não é uma situação que deveria ser ignorada ou deixada de lado. É uma oportunidade, um chamado para aprofundar o significado dessas emoções. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 4: "O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta." Esse versículo não é apenas sobre o trabalho, mas ele fala sobre ser proativo em todos os aspectos da vida, incluindo nossos relacionamentos. Se o seu coração se inclina continuamente para alguém, isso não está acontecendo sem razão. Deus não desperta emoções de dentro de nós para serem desconsideradas. Em vez disso, esses sentimentos existem para nos levar à ação, para explorar o que poderia ser uma conexão ordenada por Deus. Então, o que você deve fazer com esses sentimentos persistentes? Primeiro, não deixe que eles apodreçam na ociosidade. Tal como um agricultor que cultiva o solo e planta sementes para ter uma colheita, nós também devemos agir de acordo com os sentimentos que Deus colocou nos nossos corações. Explore a possibilidade de um relacionamento com essa pessoa. Essa exploração pode levar a dois caminhos: perceber que um relacionamento não foi feito para acontecer, permitir que você deixe de lado seus sentimentos, ou descobrir um potencial para algo mais profundo e significativo. Lembre-se, ignorar seus sentimentos é como um músico ignorando o chamado para tocar ou um pintor se afastando da tela. Essas emoções são a sua tela, sua melodia. Fazem parte da sua história que Deus está escrevendo. Seus sentimentos são um sussurro divino, um convite para embarcar em uma jornada que pode levar ao amor, ao crescimento e à realização de maneiras que você nunca imaginou. Sob essa luz, vamos reformular a forma como vemos os sentimentos persistentes por alguém. Não são fardos dos quais devemos nos livrar, mas faróis que nos guiam em direção à vontade de Deus. É sobre dar um passo de fé, explorar essas emoções e confiar que o plano de Deus para nós, incluindo nossos relacionamentos, é sempre para nosso bem no final. Vamos abraçar essa jornada com corações e mentes abertos, prontos para ver onde esses sentimentos podem nos levar sob a mão orientadora de Deus. Então, por que Deus não está eliminando esses sentimentos? A resposta para isso não está apenas na natureza dos nossos sentimentos, mas na maneira como Deus trabalha em nossas vidas. Em primeiro lugar, é crucial compreender que as emoções, mesmo as do amor não correspondido, têm um propósito no nosso crescimento espiritual e emocional. Assim como um jardineiro cuida pacientemente de um jardim, permitindo que cada planta cresça em seu próprio ritmo, Deus permite que nossos sentimentos existam e evoluam em seu próprio tempo. Esse processo, embora muitas vezes desconfortável, pode ser um poderoso catalisador para o desenvolvimento pessoal e maturidade espiritual. Considere a sabedoria bíblica de Provérbios capítulo 4, versículo 23, que aconselha: "Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida." Essa passagem não fala apenas de nos proteger do mal, mas de compreender as profundezas dos nossos próprios corações. Às vezes, a persistência dos nossos sentimentos é um lembrete para a introspecção, para discernir o que nosso coração realmente procura e para alinhar os nossos desejos com a vontade de Deus. Além disso, é essencial reconhecer que o caminho para a cura e a transformação emocional raramente é uma linha reta. Assim como um osso quebrado leva tempo para cicatrizar com a dor desaparecendo gradualmente, nossas feridas emocionais também precisam de tempo para serem curadas. Durante esse tempo, Deus está trabalhando não necessariamente apagando nossos sentimentos instantaneamente, mas nos remodelando, nos guiando para uma compreensão mais profunda do seu amor e do nosso valor nele. Nesse período de espera e cura, é importante guardar ativamente os nossos corações. Isso significa estar atentos à quantidade de energia emocional que investimos em alguém que pode não ser o primeiro escolhido por Deus para nós. Em vez de se fixar nesses sentimentos,
Concentre-se em construir relacionamentos saudáveis e nutrir seu relacionamento pessoal com Deus. Lembre-se como 1 Coríntios 13:4 nos lembra: o amor é paciente, o amor é bondoso. Ter paciência com nós mesmos e com nossas emoções é uma forma de bondade que devemos ao nosso coração. Não esqueçamos que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece dolorosamente lento para nós. Nessa espera, há crescimento, aprendizado e uma oportunidade de confiar no plano de Deus para as nossas vidas. Ao navegar por esses sentimentos, se apoie nas Escrituras, na oração e no apoio das pessoas da sua igreja. Abrace essa jornada como parte do seu crescimento espiritual, sabendo que Deus está com você em cada passo do caminho, transformando seu coração no seu tempo perfeito. Agora, imagine que você está em uma jornada e ao longo do caminho desenvolve sentimentos profundos por alguém. Às vezes é natural desejar a intervenção divina para apagar esses sentimentos, especialmente se o relacionamento parecer inatingível ou desafiador. Mas aqui está uma mudança de perspectiva. E se Deus estiver usando essas mesmas emoções como campo de treinamento para o seu coração? Pense desta forma: Deus, nosso Pai Celestial, conhece toda a nossa história, capítulos que ainda precisamos descobrir. Em sua infinita sabedoria, Ele compreende o valor de cada experiência, inclusive as dores do amor não correspondido ou a turbulência do apego emocional. Nossos sentimentos, mesmo aqueles que desejamos desesperadamente abandonar, não são aleatórios. Eles fazem parte de uma narrativa mais ampla que Deus está tecendo em nossas vidas. Vamos refletir sobre a sabedoria de Provérbios capítulo 13, versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Esse versículo não trata apenas de disciplina, mas de abertura ao aprendizado e ao crescimento. Como filhos de um Deus amoroso, somos convidados a aceitar sua orientação, mesmo que ela venha na forma de emoções desafiadoras. Seus sentimentos por alguém podem ser um canal para aprender sobre amor, paciência, resiliência, ou talvez sobre desapego e confiança no tempo de Deus. É crucial compreender que esses sentimentos não são um descuido divino ou um erro. Eles são parte integrante da sua evolução espiritual e emocional. Deus pode eventualmente afastar você desses sentimentos se o relacionamento não for assim. No entanto, até então, há um propósito para eles. Eles não são uma barreira ao seu crescimento espiritual, mas sim uma ponte. Sendo assim, o que Deus está tentando te ensinar através desses sentimentos? Pode ser uma lição de paciência, de compreensão das profundezas do seu próprio coração ou de aprendizagem para alinhar os seus desejos com os planos de Deus. A jornada não envolve apenas chegar a um destino. É sobre o que você aprende ao longo do caminho. Em momentos de luta, lembre-se, Deus não é apenas um observador silencioso. Ele é um participante ativo na sua jornada da vida. Seus sentimentos não são um fardo, eles são uma prova de sua capacidade de amar e crescer. Ao navegar nessas águas, mantenha o coração aberto ao aprendizado, um espírito disposto a ser moldado e a fé de que o plano de Deus em toda a sua complexidade é, em última análise, para o seu bem. Que esta seja uma mensagem de esperança e segurança. Você não está sozinho em sua jornada. Seus sentimentos, suas lutas e seu crescimento fazem parte de um lindo plano que Deus está construindo em sua vida. Confie no seu tempo, aceite as lições e siga em frente com fé e coragem. Às vezes, nossas mentes se voltam inesperadamente para certos indivíduos, despertando curiosidade e admiração. Poderia esse pensamento repentino ser mera casualidade ou poderia ser um empurrãozinho do alto, nos guiando em direção a um propósito divino? A intriga das conexões humanas muitas vezes nos leva por caminhos menos percorridos. No entanto, quando um pensamento repentino sobre alguém passa pela nossa cabeça, ficamos refletindo sobre o seu significado. A Bíblia elucida a autoridade concedida às nossas mentes, permitindo a escolha em nossos processos de pensamento. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 2 nos exorta: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas o que significa quando um determinado indivíduo ocupa nossos pensamentos espontaneamente? Poderia isso ser uma mensagem sagrada aguardando interpretação? A essência da comunicação divina muitas vezes reside em sutilezas,
sugerindo uma conexão mais profunda entre nossos pensamentos e o reino espiritual. Um pensamento repentino sobre alguém pode ser mais do que uma fantasia passageira. Pode ser um sinal para agir, estender a mão ou orar por esse indivíduo. Romanos capítulo 13, versículo 14 aconselha: em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não pensem em como satisfazer os desejos da natureza pecaminosa. Este versículo sugere uma intenção por trás de nossos pensamentos, os alinhando com um chamado superior. Agora, quando um nome ou rosto surgir abruptamente em sua mente, faça uma pausa e reflita. Poderia isso ser um estímulo para promover uma conexão, oferecer apoio ou talvez explorar um relacionamento ordenado por Deus? O toque divino pode te exortar a agir, abraçando a oportunidade de servir, amar ou encorajar. Permaneça aberto à possibilidade de que Deus esteja usando seus pensamentos como um canal para seu propósito. Ore por discernimento para compreender a mensagem e coragem para agir de acordo. O entrelaçamento do espiritual e do mental revela o potencial para interações divinas em nossas vidas diárias. Então, quando um pensamento repentino sobre alguém bater a porta da sua mente, reserve um momento para ponderar, orar e prosseguir com o coração aberto ao sussurro orientador de Deus. Nossos pensamentos podem realmente ser misteriosos, mas cheios de potencial divino. Ao se aventurar pelos reinos dos pensamentos repentinos e dos estímulos divinos, que seu coração encontre a clareza, que suas ações reflitam o amor e que sua vida seja enriquecida pelas conexões significativas forjadas ao longo do caminho. A tapeçaria divina é intrinsecamente tecida com fios de pensamentos, emoções e sentimentos do coração. Quando um rosto ou um nome surge continuamente nas ondas dos nossos pensamentos, pode não ser mera coincidência. A Bíblia nos esclarece sobre a profunda conexão entre o coração e a mente. É como se estivéssemos numa dança sagrada, cada passo do pensamento um reflexo do ritmo do coração. Encontramos no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 19, as palavras de Jesus elucidando esse vínculo. Ele disse: pois do coração vêm os maus pensamentos, assassinato, adultério, imoralidade sexual, roubo, falso testemunho, calúnia. Isso é uma dica profunda para reconhecer as reverberações em nossa mente, pois são ecos do estado do nosso coração. Então, quando a imagem de alguém enfeita continuamente o palco da sua mente, isso pode ser um toque do divino, instando você a explorar a emoção ligada ao pensamento. É um convite não para evitar o pensamento, mas para mergulhar mais profundo em sua raiz. Pergunte a si mesmo: que orquestração do coração está acontecendo no teatro da minha mente em relação a essa pessoa? Poderia haver uma infinidade de notas tocando. Talvez seja um chamado para estender amor, perdão ou para estabelecer um vínculo. Ou poderia ser um toque divino em direção a uma companhia ordenada pelos céus. As respostas podem revelar uma bela narrativa de amor, amizade ou reconciliação esperando para florescer. Estamos juntos nesta jornada de exploração e há mais para revelar. Se você encontrar ressonância com essas palavras, inscreva-se para se juntar à nossa vibrante comunidade. Seu envolvimento é um catalisador para uma onda de iluminação que poderá tocar muitos corações. À medida que continuamos a desvendar os mistérios divinos que envolvem os nossos pensamentos e relacionamentos, lembre-se, cada pensamento pode ser uma semente por Deus à espera que as águas da consciência promovam o crescimento. Então vamos continuar a nos envolver, explorar e evoluir nesta fascinante expedição de descoberta divina. Quando um rosto dança continuamente em sua mente, é fácil interpretar erroneamente isso como uma mera fantasia. No entanto, pode ser um sinal vindo de cima, incentivando você a refletir. É semelhante a uma sede que te leva à água ou a um indício de cansaço que te leva ao descanso. Essa atração magnética em direção a alguém pode ser um sinal divino que te incentiva a enfrentar uma busca interior. Aventurar-se no reino do afeto muitas vezes traz o risco da idolatria,
onde a pessoa estimada passa a ocupar o trono em seu coração que está divinamente reservado. É uma mudança sutil de adoração para a idolatria, onde a pessoa se torna o eixo de sua alegria, sombreando a alegria eterna derivada de Deus. Essa mudança não apenas bloqueia a alegria divina, mas também conduz a um redemoinho de ansiedade e descontentamento. É aqui que o discernimento funciona como sua bússola. Trata-se de distinguir entre um estímulo divino e uma mera vibração emocional. Reflita se o pensamento contínuo é uma ponte para uma compreensão mais profunda ou uma barreira para o seu crescimento espiritual. Envolva-se em um diálogo silencioso com Deus, buscando clareza no labirinto de emoções que entrelaçam o seu coração. Conforme ecoa no Salmo 16, versículo 2. Diga ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Este versículo revela a essência de derivar a alegria e realização de Deus, que é a fonte eterna da bondade. Trata-se de ancorar a sua alegria em Deus, independentemente das relações terrenas que surgem no seu caminho. Quando alguém surge de repente em sua mente, isso pode parecer uma ocorrência aleatória, mas pode haver também um tom divino nisso. É semelhante a uma voz suave em meio a uma multidão, fácil de perder, mas profundamente significativa. Este pode ser um lembrete gentil vindo de cima para refletir sobre seus sentimentos ou agir. Talvez seja a hora de estender a mão, perdoar ou buscar um encerramento. Se a face daquela pessoa especial passa pela sua mente, isso é um pedido de introspecção. Será que seus pensamentos estão se voltando para a idolatria, a colocando em um pedestal bem alto? Nossos corações foram projetados para buscar alegria, mas a fonte dessa alegria deve permanecer enraizada na fé e não em meros mortais. Como o Salmo 28, versículo 7 menciona: O Senhor é a minha força e o meu escudo, meu coração confia nele e ele me ajuda. É essencial garantir que os pensamentos repentinos não te desviem da sua fé. Se o pensamento repentino traz um sorriso caloroso, talvez seja a maneira de Deus dizer para reacender uma amizade ou mergulhar em águas mais profundas do relacionamento. No entanto, se isso trouxer uma pontada de desconforto, talvez seja um chamado para encontrar um encerramento ou para fortalecer seus limites. É tudo uma questão de interpretar esses toques divinos e alinhá-los com a palavra de Deus. É encantador sonhar com risadas compartilhadas e silêncios reconfortantes com alguém especial. Em meio ao turbilhão de emoções, garantir que Deus permaneça no comando do seu coração é fundamental. Trata-se de nutrir um relacionamento sob a luz de Deus, que só então florescerá em algo verdadeiramente belo e eterno. Deus permitirá que você continue pensando nessa pessoa como um sinal que você precisa para buscar um relacionamento com ela. Uma lembrança repentina ou uma nova consciência de alguém pode não ser apenas um capricho. Pode ser um eco sagrado que te incentiva a explorar um companheirismo enraizado na fé e no amor. Agora, não tiremos conclusões precipitadas, pois nem todo pensamento é uma mensagem divina. No entanto, quando se trata de alguém que compartilha seus valores, fé e visão de uma vida vinculada ao sagrado matrimônio, vale a pena prestar atenção a esses pensamentos recorrentes. A bela narrativa da companhia divina de Adão e Eva lança luz sobre esse fenômeno espiritual. Após a criação de Eva, a alma de Adão reconheceu sua companheira e ele exclamou. Gênesis capítulo 2, versículo 23 diz: Esta, finalmente, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Seu coração ressoou com a orquestração divina e seus pensamentos refletiram esse reconhecimento sagrado. É essencial, porém, abordar esta questão com um coração de discernimento e oração. Busque fervorosamente a face de Deus, pedindo clareza e orientação. A Bíblia nos instrui em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Cerque-se de uma comunidade de crentes que irá te apoiar e te guiar. Participe de conversas sinceras com a pessoa que está em sua mente.
Explore suas crenças compartilhadas e orem juntos, buscando a vontade de Deus em seu relacionamento inicial. A jornada de descoberta do plano de Deus para os nossos relacionamentos é uma aventura sagrada, cheia de esperança, amor e surpresas divinas. Portanto, quando os pensamentos sobre alguém começam a bater às portas do seu coração, isso pode ser um convite celestial para explorar uma união enraizada no amor de Cristo. Portanto, trilhe este caminho com um coração em oração, uma mente aberta e um espírito disposto a abraçar o belo desígnio de Deus para a sua vida. Estar com a pessoa certa é como ganhar um presente realmente incrível. É como embarcar em um passeio que te leva a uma longa jornada e nesse passeio você conhece alguém que é simplesmente incrível. Ela te dá todo o apoio e positividade que você precisa para tornar a viagem tranquila. O plano de Deus é como este veículo. Estar com o parceiro certo significa que ambos estão juntos nesta jornada para cumprir o que Deus tem reservado para vocês. Há um conforto e confiança incríveis que você sente perto dela. Você não precisa fingir ser alguém que não é porque está perfeitamente sincronizado. Saber que seu parceiro te ama, com defeitos e tudo, é super importante. Não se trata de tentar impressioná-lo ou forçar alguma coisa. É apenas um amor genuíno, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus te dá o melhor porque Ele te ama e cuida de você. A pessoa certa para a sua vida não será apenas seu cônjuge, ela também será seu parceiro, ajudando você na jornada para a realização. Uma coisa incrível para encontrar a pessoa certa é que Deus está totalmente comprometido em garantir que seu relacionamento dê certo, não importa quais desafios surjam em seu caminho. Quando você busca a confirmação de Deus sobre um parceiro em potencial, é importante alinhar seus desejos com a orientação do Espírito Santo. Este passo é crucial porque, com a ajuda do Espírito Santo, você pode comparar os seus próprios sentimentos com o que a Bíblia ensina sobre amor, respeito e justiça. E como você alinha seus desejos com a orientação de Deus? Através da oração. A oração é uma ferramenta essencial para escolher a pessoa certa para a sua vida. Quando você ora, você está se entregando nas mãos de Deus, reconhecendo que não pode fazer isso sozinho e pedindo a sua orientação para encontrar o parceiro certo. O Salmo 37, versículos 4 e 5 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. À medida que você avança, haverá confirmações de que a pessoa com quem você está é de fato a pessoa certa para você e que no final vocês encontrarão realização juntos. Hoje quero te encorajar. Você não está ouvindo essa mensagem por engano. Se você ouviu de Deus sobre essa pessoa, se Ele está dizendo sim, confirmando sua presença com você a cada passo do caminho, não se preocupe. Confie no processo. Deus está prestes a usar esta mensagem para confirmar que essa pessoa é a pessoa certa. Aqui estão alguns sinais para saber que Deus está confirmando isso para você. O sinal número 1 é que você tem uma sensação de confiança e conforto. Quando Deus confirma o cônjuge certo para você, isso traz consigo uma paz interior que traz confiança. Você não se sente pressionado a atender constantemente às expectativas ou demandas de seu parceiro. Em vez disso, você está livre para ser você mesmo, sem fingir. Você realmente gosta de estar perto dessa pessoa, e um dia sem ela parece uma eternidade. Pode parecer engraçado, mas é a verdade sobre estar apaixonado. Além disso, a sua alegria e tranquilidade no relacionamento são sinais de Deus de que você está com a pessoa certa. Gálatas fala sobre a paz como um dos frutos do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo confirma algo, ele traz paz e conforto. O número 2 é que você tem atração e compatibilidade mútuas. É natural ter sentimentos e emoções em qualquer relacionamento, mas às vezes, mesmo que os cônjuges se amem, eles podem não ser compatíveis, levando a crises constantes e a falta de confiança, possivelmente resultando no rompimento. Amós capítulo 3, versículo 3 deixa a pergunta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo?
Deus nos criou para amar e sermos amados, e Ele quer que desfrutemos da dádiva e da alegria do casamento. Ele nos criou homem e mulher, indicando que para cada homem existe uma mulher que Deus destinou para ele e vice-versa. Se você notar falta de entendimento mútuo em um relacionamento, é provável que Deus não queira você com essa pessoa. Mas quando há amor e acordo mútuos, vocês entendem as falhas um do outro. Por exemplo, um homem sabe que ajudar a esposa na cozinha não é apenas um gesto simpático, mas também uma forma de demonstrar amor e compreensão. Da mesma forma, antes de perseguir objetos para a vida, deve haver acordo entre os parceiros. Se você e o seu cônjuge se amam e compartilham compreensão mútua, é provavelmente um sinal de que Deus deseja que vocês fiquem juntos. Sua união honra a Deus e a compatibilidade reflete sua glória. Em um relacionamento onde você compartilha objetivos e valores, há apoio emocional, segurança e proteção. Você sente aquela conexão onde ambos compartilham a mesma visão e valores, e vocês se entendem e apoiam um ao outro. O sinal número 3 é que você tem o apoio e a aprovação de sua família, amigos e outros crentes de confiança. Deus usa vários meios para confirmar seu propósito e vontade para nós. Se sua família e amigos apoiam seu relacionamento, isso é provavelmente uma das maneiras de Deus lhe dizer que essa pessoa é a pessoa certa. A vontade de Deus para nossas vidas é sempre perfeita e Ele pode usar pessoas, especialmente aquelas que são irmãos e irmãs piedosos na fé, para revelar seus planos para nós, seja para corrigir erros ou para nos encorajar na fé. Mas veja bem, enquanto ter o apoio das pessoas para o seu relacionamento pode ser um sinal e é algo muito importante, isso não é a única coisa a ser levada em consideração na hora de decidir casar com alguém. Há pessoas invejosas mesmo no meio cristão e até na nossa família. Portanto, saiba filtrar tudo que é bom e tudo que é ruim. Tenho dito isso. Em 2 Samuel aprendemos sobre os erros do rei Davi com Batseba e a subsequente morte de seu marido Urias. Deus ficou descontente com as ações de Davi, então enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Deus revelou o erro de Davi a Natã porque queria que Davi mudasse seus caminhos e se arrependesse de seus pecados. Às vezes podemos ficar surpresos ao descobrir que nossos segredos foram descobertos por fontes inesperadas. Deus trabalha de formas misteriosas. Se seus erros foram trazidos à sua atenção repetidamente, pode ser porque Deus quer que você mude esse comportamento. Ele nos ama como seus filhos e não quer que pereçamos em nossos erros, e é por isso que Ele envia pessoas para nos corrigir ou nos encorajar em nossa fé. Assim como Ele disse em Jeremias capítulo 26, versículo 5. Escutem o que os meus servos, os profetas, dizem. Eu sempre os tenho enviado, mas vocês não têm obedecido às suas palavras. Embora não devamos basear as nossas decisões apenas nas opiniões dos outros, é importante considerar o conselho deles se estiver alinhado com o que Deus diz sobre nós. Meu amigo e minha amiga, os caminhos de Deus estão além da nossa compreensão, mas se Ele confirma alguém para você, saiba que Ele oferece o melhor aos seus filhos. A chave é esperar pelo tempo e a orientação de Deus. Garanto a você que há uma grande alegria em esperar em Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 18 nos diz: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso significa que se você buscar a vontade de Deus, principalmente no seu casamento, e esperar nele, Ele iluminará o seu caminho. Ao navegar nesta jornada de discernimento do parceiro certo, lembre-se de que compartilhar as mesmas crenças, valores e visão de vida com seu cônjuge leva a um relacionamento harmonioso e que isso honra a Deus. O que não daríamos para ter uma vida conjugal abençoada que dure pelo resto de nossas vidas? A confirmação de Deus exige discernimento, escutar sua voz e compreender as expectativas dele para você. E para discernir a vontade de Deus, você precisa buscá-lo continuamente e promover uma conexão espiritual com Ele. Isso requer sinceridade e paciência. Quanto tempo você consegue esperar pelo tempo e pela escolha de Deus para você? Não ceda às pressões ao seu redor. Vale a pena esperar em Deus. Realmente vale. Lembre-se sempre, Deus nos mostra sua aprovação de muitas maneiras.
todas alinhadas com sua palavra e princípios. Ele usa isso para trazer clareza e segurança para te ajudar a tomar as decisões corretas. Portanto, construir uma conexão pessoal com Deus é fundamental. Isso permite que você siga sua orientação antes mesmo de descobrir o plano dele para sua vida e seu casamento. Passar o tempo com a palavra de Deus é a fonte definitiva de verdade e sabedoria para todas as partes da vida, incluindo o casamento. Ler, pensar e aplicar essa palavra à sua vida e aos seus relacionamentos é crucial. A palavra de Deus revela seu caráter, promessas, mandamentos e princípios para a sua vida e para o seu casamento. Não se esqueça de buscar conselhos de cristãos experientes que conheçam bem você e o seu parceiro. Eles podem oferecer conselhos bíblicos e práticos sobre o seu relacionamento. E por último, ore por sabedoria. Continue orando regularmente e sinceramente para que Deus revele sua vontade e orientação para o seu relacionamento. Peça a Ele para mostrar o propósito, tempo, confirmação e paz para o seu casamento. Ore junto com seu parceiro, buscando a vontade de Deus em conjunto. Preste atenção à paz ou à falta dela em seu coração e mente em relação ao seu relacionamento. A paz de Deus sinaliza a sua aprovação e bênção, enquanto a falta de paz pode ser um aviso. Se você tiver dúvidas, medos ou desconforto em relação ao seu relacionamento, busque a orientação de Deus e resolva isso antes de seguir em frente. Lembre-se sempre de que Deus ama e cuida de você. Confie nele completamente. Obedeça fielmente a sua palavra e ele guiará o seu caminho. Você já ouviu o ditado, Deus torna todas as coisas belas em seu tempo? Isso é um lembrete poderoso de que quando se trata das coisas de Deus, tudo acaba sendo perfeito e único, especialmente quando se trata de nossos relacionamentos. Se você está preocupado em encontrar a pessoa certa, não se preocupe. Se Deus destinou para você ficar com alguém, tenha certeza de que essa pessoa é a combinação perfeita para você. Seus planos para nós são sempre para o nosso bem e nos mostram que Ele nos ama e cuida de nós. Lemos em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo é uma garantia confiante de que os planos de Deus para nós são os melhores. Você acredita que tem alguém especial esperando por você? Bem, se você acredita, aqui está algo para lembrar. Quando Deus decide unir você a alguém, pode ter certeza que é a melhor decisão para você. Ele ama você tanto que nunca te dará alguém que possa te prejudicar ou te colocar em perigo de alguma forma. Basta pensar nisso. Se Deus pode mostrar seu amor aos pássaros no céu e aos peixes no mar, quanto mais Ele se importa com você, que Ele fez a sua imagem e semelhança. Não importa quem você é, de onde você vem ou como foi o seu passado, Ele sabe o que é melhor para você. Mas aqui está o seguinte: o plano de Deus para cada um de nós é único. Isso inclui nossos relacionamentos. Então, se você sente que Deus está te conduzindo em direção a alguém, é importante prestar atenção e ouvir a voz dele. Não deixe que o medo ou a dúvida te afastem da pessoa que ele escolheu para você. Confie no plano de Deus e siga a sua orientação. Você já se perguntou como saber se Deus está te guiando em direção a uma determinada pessoa? Bem, você não está sozinho. É uma pergunta comum. Deus está interessado na sua felicidade e deseja o melhor para você. É por isso que devemos confiar na orientação dele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 19 a 21, nos aconselha a não apagar o espírito e testar todas as profecias. Mas como sabemos se Deus está realmente falando conosco? Aqui estão 3 maneiras de descobrir se Deus está realmente falando com você sobre alguém. Em primeiro lugar, devemos orar pela orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador e consolador. Quando buscamos sua orientação, ele nos guiará na direção certa. Você já passou por uma situação em que sentiu que Deus quer que você esteja com alguém, mas não tem certeza se é isso realmente que você deseja? Pode ser confuso e opressor, não é? Bem, a notícia é que você não precisa entrar em pânico. Em vez disso, peça ao Espírito Santo que te mostre o caminho. Temos a tendência de afastar as pessoas sem perceber que elas poderiam ser aquelas que Deus escolheu para nós.
É importante, portanto, pedir sabedoria e discernimento ao Espírito Santo para que possamos saber se a pessoa que estamos afastando é a pessoa certa para nós. Nossas experiências passadas também podem afetar nossa percepção do amor, por isso é crucial examinarmos a nós mesmos para ter certeza de que não estamos afastando a pessoa que Deus tem para nós. Muitos de nós passamos por um rompimento difícil ou fomos magoados em relacionamentos anteriores. É natural se sentir hesitante ou até mesmo com medo de se abrir para alguém de novo. Porém, às vezes, esse medo e hesitação podem nos impedir de ver a pessoa certa que Deus planejou para nós. João capítulo 16, versículos 13 ao 14, nos lembra que o Espírito Santo está aqui para nos guiar e nos conduzir à verdade. Precisamos apenas orar pela ajuda de Deus para superar nossos medos e dúvidas. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Se olharmos para a história bíblica de Isaac e Rebeca, podemos ver como Deus une duas pessoas para um propósito que glorifica seu nome. Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa para seu filho Isaac. O servo orou pedindo a orientação e o Espírito Santo o conduziu até Rebeca, a quem ele havia escolhido para ser esposa de Isaac. Então, se você estiver se sentindo paralisado ou inseguro em relação à sua vida amorosa, lembre-se de confiar no plano de Deus e pedir sua orientação. A pessoa certa está sempre esperando por você e com a ajuda de Deus, vocês se encontrarão no tempo certo. Em segundo lugar, devemos procurar aconselhamento de cristãos de confiança. Você já ouviu o que diz Provérbios capítulo 11, versículo 14? Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Esse versículo está repleto de sabedoria e ainda é relevante hoje. Então aqui vai meu conselho para você. Não hesite em procurar o conselho de um amigo, colega ou mentor cristão de confiança. A Bíblia enfatiza a importância de buscar o conselho de outras pessoas. Quando estamos passando por uma situação difícil, tendemos a pensar demais e ficar confusos. É aí que entra o conselho piedoso. Essas pessoas podem te ajudar a ter uma nova perspectiva e até mesmo revelar coisas que você pode ter perdido. Então não tenha medo de pedir ajuda. Lembre-se de que há segurança na multidão de conselheiros. Eles te ajudarão a entender o que Deus quer para você e você ficará surpreso com a clareza que obterá com seus conselhos. Então vá em frente e procure alguém em quem você confia. Você não vai se arrepender. Em terceiro lugar, seja paciente. Você já ouviu o ditado, o tempo de Deus é perfeito? Isso é tão verdade. Às vezes ficamos querendo que as coisas aconteçam imediatamente, mas precisamos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de relacionamentos. Só porque queremos estar com alguém, não significa que seja o momento certo ou que isso é o que Deus quer para nós. Precisamos lembrar que Deus pode fazer tudo e qualquer coisa. Se Ele tem algo planejado para nós, isso acontecerá no seu próprio tempo. A Bíblia até diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11: Ele fez tudo lindo no seu tempo. Quão reconfortante é isso? Nem sempre podemos compreender os planos de Deus, mas podemos confiar que eles são para o nosso bem. Portanto, tenha fé e paciência, sabendo que tudo se manifestará no momento perfeito. Você já se perguntou como algumas pessoas parecem simplesmente se cruzar e acabar juntas? Bem, estou aqui para te dizer que tudo faz parte do grande plano de Deus. Ele ama e cuida tanto de você que orquestra as circunstâncias perfeitas para trazer a pessoa certa para a sua vida, na hora e no lugar certo. Pode ser através de um trabalho, um ambiente ou até uma igreja em comum. Quando Deus fala, as coisas simplesmente se encaixam. Mas lembre-se, nem todo mundo foi feito para permanecer em nossas vidas para sempre. Às vezes, Deus pode estar nos dizendo para removermos pessoas tóxicas de nossas vidas, especialmente aquelas que desafiam nossa fé e crenças. Essas pessoas podem até desviar nossa atenção de Deus. O diabo está sempre à espreita, tentando derrubar a nossa alegria e realização, principalmente no casamento. Portanto, não vamos dar a ele espaço para fazer isso, ficando desanimado, com medo ou deprimido por ainda não ter encontrado a pessoa certa. Confie no tempo perfeito de Deus e Ele trará a melhor pessoa para a sua vida. Enquanto você procura o cônjuge certo,
É importante se aproximar de Deus e buscar sua orientação por meio da oração e da sabedoria. Como nos aconselha Provérbios capítulo 4, versículo 23, devemos guardar nossos corações acima de tudo, pois tudo o que fazemos flui dele. Se você está se perguntando como saber se alguém é a pessoa certa que Deus escolheu para você, há sinais que você deve procurar. Esses sinais devem ser boas qualidades como integridade, bondade e fé compartilhada. Quando você vê essas qualidades na pessoa com quem está, isso é uma boa indicação de que ela é aquela pessoa ordenada por Deus para estar com você. É minha sincera oração que você não faça a escolha errada e que seu novo relacionamento te proporcione um novo começo que te levará a ter uma vida plena. Concluindo, é importante buscar a orientação de Deus em todos os nossos relacionamentos. Se você afastou alguém de sua vida, reserve um tempo para orar e perguntar a Deus se deveria se reconectar com essa pessoa. Depois, busque o conselho de amigos e mentores cristãos de confiança. Seja paciente e espere pelo tempo de Deus. Lembre-se de que Deus tem um plano melhor e mais gratificante para a sua vida, e isso inclui seu relacionamento. Portanto, encorajo você a confiar no Senhor e a buscar a sua vontade em tudo o que fizer, e Ele te mostrará o caminho que te levará à pessoa certa para você. Não lute contra o plano de Deus para a sua vida. Aceite esse plano e veja o melhor resultado que ele traz.